Bom, gente, vamos aqui para a nossa quarta e última aula desse mini curso sobre fractais em física. E nessa aula a gente vai iniciar fazendo um resumo do que foi visto nas 3 aulas anteriores, né? Então, na primeira aula nós vimos a diferença, estudamos a diferença entre os conceitos de escala e de autossimilaridade. Escala tem a ver com uma certa invariância por mudança de escala, e autossimilaridade tem a ver com uma invariância por escala de um sistema que tem uma estrutura interna, como é o fractal. Então, o fractal é um sistema que tem uma estrutura interna fina e obedece uma lei de escala. Isso leva ao fractal, e a gente viu que o fractal é representado então por uma lei de potência, e essa dimensão anômala D tem que ser característica do fractal, portanto tem que ser uma constante. E por causa disso, o fractal tem sempre a mesma forma, ou tem uma distribuição bem definida de formas, como está demonstrado aqui. Na aula anterior, nós vimos como isso se aplica ao caso de teorias de Yang-Mills, que é um tópico extremamente interessante para a gente. A gente viu que você tem um Parton efetivo, que é uma soma de um Parton simples, mais loops de alta energia, etc. Esses loops podem ter loops internos, mas por causa da lei de escala que toda a teoria de Yang-Mills deve obedecer, uma vez que você leve em conta as diferenças de escala, de energia e de momento trocados aqui, esse loop é idêntico a esse. Isso permite que a gente faça estudos de vértices de vários loops de uma forma recorrente, com uma fórmula recorrente que foi obtida num dos nossos artigos e que permite obter o coeficiente G, que é a constante efetiva de acoplamento, para qualquer grau, ordem de cálculo. Isso permite, por exemplo, calcular produção de multipartículas através de gráficos complicados como esse. A constante G que a gente obteve pode ser comparada com outros cálculos em aproximações diferentes, e com dados de LQCD ou dados experimentais que permitem observar que ela, naquelas poucas situações em que a QCD pode ser calculada perturbativamente, a nossa constante de acoplamento dá resultados compatíveis com o que é calculado ou observado experimentalmente. Com esse trabalho, a gente pôde calcular o valor de Q a partir dos parâmetros da teoria de campo e obtém um valor de Q que é igual a 1,14, que está muito próximo do valor experimental que é observado estudando essas distribuições de momento e tirando esses parâmetros típicos da fórmula de Salles, que é a fórmula base que explica a nossa constante de acoplamento efetivo. Então, isso é o que nós vimos nas últimas 3 aulas. Vamos agora estudar os network fractais, né? As redes fractais, e por que isso está relacionado ao trabalho que a gente tem feito e por que esse tipo de assunto nos interessa. Porque na produção de multipartículas a gente vê que tem gráficos desse tipo que são semelhantes a bifurcações que a gente vê, por exemplo, na árvore. Aquela árvore fractal apresenta uma forma parecida com essa, né? Se você virar isso aqui na vertical, você vai ter alguma coisa parecida com uma araucária, né? Que é uma árvore que a gente conhece bem. E mesmo o Parton efetivo, né? Que ele tem vários loops de alta energia, então ele vai, na verdade, é uma linha que representa alguma coisa muito mais complexa, com estruturas como essa desenhada aqui, em que você tem vários loops de interação. Agora, compara isso com uma representação do sistema circulatório do ser humano, né, ou de qualquer animal vivo. A gente tem uma semelhança formal muito grande, né?
E a gente sabe também que o sistema circulatório ele forma uma rede fractal. Então, é por isso que a gente tem interesse em estudar essas redes, né? O estudo dessas redes fractais podem nos ajudar a compreender quais são os parâmetros essenciais dessa rede, qual é a relação entre esses parâmetros e a dimensão fractal e qual o significado dessa dimensão fractal. Então, a gente quer estudar redes fractais como essa do sistema circulatório e outras para poder obter mais insights, né, mais intuição sobre o que acontece na produção de multipartículas em colisões de íons relativíssimos. Então, o que eu vou falar aqui está muito baseado em trabalhos do Geoffrey West, tem um livro dele, Scale, e lá ele trata desse assunto, mas também alguns artigos que a gente já estudou juntos, né? Isso, então, eu vou explicar um pouquinho, com um pouco mais de detalhes e de uma forma um pouquinho diferente, o que está nesses trabalhos. Bom, o que eles fizeram, né? O grupo do West, entre outros, né? Eles estudaram em detalhe esse comportamento fractal do sistema circulatório, né? Então, o sistema circulatório, basicamente, você tem uma artéria em algum ponto que vai estar transportando uma certa quantidade de sangue e ela bifurca aqui em dois outros caminhos, né? E uma coisa importante é que o fluxo de sangue ele permanece o mesmo. Então, o volume transportado por unidade de tempo ao longo desse caminho ou desse é o mesmo. Isso acontece para evitar que você tenha a produção de ondas aqui dentro, né? Ondas no sangue que vão se propagar e podem chegar até o coração, causando problemas de saúde para o ser dono daquele coração, né? Tem que voltar aqui, foi para frente um pouco. Então, o que eles observaram é que você tem uma bifurcação do sistema que é parecido com essa árvore fractal aqui, e ele vai bifurcando, bifurcando. Agora, o objetivo do sistema circulatório é levar o sangue, com isso oxigênio e nutrientes, e eliminar também toxinas, etc., para todas as células. Essa é a função do sistema circulatório. O sangue vai levar o oxigênio e os nutrientes e capta toxinas e todo o lixo que está lá nas células e leva para outros órgãos que vão eliminar isso do corpo, né? Agora, o que acontece? Esse sistema circulatório, ele tem que levar um certo volume de sangue que tem que percorrer todas as células. Agora, não importa muito qual o tamanho do animal, né? Ele pode ser um elefante, pode ser um rato, né? O tamanho das células é mais ou menos invariante. Então, o tamanho do animal muda muito, mas o tamanho da célula lá no final é o mesmo. Então, não importa o tamanho do animal, o final aqui dos capilares vai ter que chegar até cada uma das células. Então, isso impõe uma restrição muito grande no sistema circulatório. Ele tem que ser, se ele começa muito grande, como num animal grande em que a aorta é muito grossa, então ele começa muito grande, ele vai ter um comprimento maior até chegar no nível em que os capilares estão atingindo cada uma das células, né? Então a gente pode dizer de forma grosseira que os capilares são da dimensão da célula. Então, todos eles vão ter que chegar lá. Então, se começa muito grande, o comprimento tem que ser maior. E aí o volume de sangue, como o volume que está nesse sistema circulatório é constante, o coração tem que bombear um volume muito maior, porque o comprimento do sistema é maior, né? Então, para animais maiores, o comprimento do sistema é maior e, portanto, o volume de sangue é maior. Agora, existe uma certa limitação aí. A potência do coração, ela não é ilimitada. Então, existe uma restrição, né, entre o tamanho do animal e quantas vezes esse coração consegue bombear esse volume de sangue por unidade de tempo. E por isso, a gente vê gráficos desse tipo que dão a massa do animal
em função de alguma grandeza que meça o seu metabolismo, atividade metabólica, né? Por exemplo, quantas batidas o coração dá, etc. Está relacionado a essa grandeza aqui. Então, a gente vê que tem essa curva, né? Começa muito alto para animais muito pequenos, aqui a gente tem mamíferos, não dá para ler aqui nessa figura, mas não importa muito quais são, e termina aqui com o elefante, que é o maior mamífero. Então, vai do menor até o maior mamífero, passando por vários que a gente conhece, inclusive o ser humano, que deve estar aqui, né? E eles obedecem a essa curva que está relacionada a essas restrições que existem. Se a gente faz isso aqui, em vez de ser um gráfico monolog, como esse faz um gráfico de log, essa curva vira uma reta. Essa reta mostra que o sistema, o tamanho, o metabolismo obedece uma lei de potência da massa do animal, né? Quanto maior o animal, menor o seu metabolismo. E o interessante que eles observaram é que existem várias formas de comparar essas coisas, essas grandezas entre os animais, mas sempre eles vão com uma lei de potência que é um fator 1/4 de alguma coisa, né? Um múltiplo de 1/4, de um fator 1/4. Então pode ser 1/4, 2/4, 3/4, coisas desse tipo. Tá certo? Então, o que a gente vê é que os capilares têm que chegar até a célula, então ele tem um tamanho final que é definido, o fluxo de sangue é constante, né? E a área transversal aqui das células também é constante, então quando eles se subdividem aqui, a soma dessas áreas é igual à área que tinha aqui, porque o fluxo de sangue tem que permanecer. Isso é válido para um sistema circulatório, mas também para as plantas, né, que tem os vasos que vão levar a seiva até as folhas, etc. Então, lá também, essa relação também é válida para vegetais, né? E eles têm uma estrutura autossimilar, quer dizer, eles obedecem uma lei de potência. Então, a gente pode concluir que tem uma autossimilaridade que é seguida nesse fractal, nessa rede fractal que é o sistema circulatório. Aqui a gente vê as características fundamentais de qualquer network fractal, de qualquer rede fractal. Então, o sistema, sendo uma rede fractal, vai ter uma lei de potência. Agora, a pergunta é, de onde sai esse fator 1/4? Essa é a pergunta que a gente quer. Nota que a gente mudou a pergunta. A gente identifica, né, a gente vai avançando, é assim que a ciência avança. A gente parte de um problema, identifica algumas propriedades características, algumas restrições desse sistema, descobre que é um fractal, descobre que associado a esse fractal tem uma lei de potência, e aí descobre que o expoente nessa lei de potência é sempre um múltiplo de 1/4. Então, é uma nova pergunta que só é possível de ser feita depois que toda essa teoria está desenvolvida, né? É uma coisa muito bonita a gente também parar e olhar como a ciência avança, né? Você resolve um problema e surgem novas perguntas. Então, muitas vezes, o papel da teoria não é só responder a perguntas já feitas, mas formular novas perguntas mais interessantes. Aqui a gente tem uma pergunta mais interessante. Por que o expoente é sempre um múltiplo de 1/4? Então, para entender isso, né, é isso que a gente vai entender aqui nessa aula, vamos ver que uma lei de potência de uma certa distribuição é sempre livre de escala, né? Livre de escala em que sentido? Se eu tenho uma função de Q, e essa função é uma probabilidade, quer dizer, é um número, ela é adimensional, então o que eu tenho do lado de cá tem que ser adimensional também. E ele está elevado a uma potência qualquer. Então, a única forma de garantir que isso aqui vai ser adimensional é se a grandeza Q aparece dividida por um fator que tem a mesma dimensão. E aí eu tenho alguma coisa que vai ser adimensional, não importa qual seja a potência que eu tenho aqui. Tá certo? A gente obteve isso, por exemplo, em epidemiologia, no estudo que a gente fez
do Covid-19, a gente obteve na Young Mills, isso aparece na distribuição de Salles e aparece também nos termofractais. Então, qualquer coisa que tenha uma dependência desse tipo, da função de Salles, veja que aparece a grandeza Q. Eu fui infeliz aqui na escolha do nome da grandeza, porque tem o parâmetro Q aqui. Mas faz de conta que é um X aqui, né? X sobre lambda, tem muito Q nessa fórmula. Aqui é uma quantidade Q, né? Mas aqui é o parâmetro, o índice entrópico da distribuição de Salles, que aparece aqui e aqui. Aqui é a quantidade, a grandeza. Deveria ser X, seria melhor, resolveria esse problema. Mas vamos lá. Então, a gente pode generalizar isso para qualquer função de múltiplas variáveis. Então, se Q é um conjunto, um vetor, né, um conjunto de variáveis, eu tenho Q1, Q2 até QK e elevado a uma potência. Eu posso generalizar isso aqui, tá certo? Então, uma lei de potência igual a essa, só que eu tenho várias grandezas e possivelmente várias dimensões fractais. Bom, agora, como que a lei de potência realmente emerge dessa função? Porque notem que se Q dividido por lambda, e lambda aqui é a minha escala, então, quando eu aumento a escala e eu aumento também Q na mesma proporção, isso aqui fica invariante, isso aqui não me dá uma lei de potência. Ela vai dar uma lei de potência quando eu fixar a lambda e variar aqui. Aí eu tenho uma lei de potência. Se eu deixo os dois livres variando simultaneamente, isso aqui fica constante, é uma variável livre de escala, e f da variável livre de escala, se ela é constante, a variável é constante, a função vai ser constante também, né? Então, o que eu faço, o que se faz é pegar pelo menos uma daqueles lambda vai ser fixado num valor lambda, né? Lambda 1 vai ser fixado num valor lambda qualquer, os outros permanecem livres e variam junto com as respectivas variáveis, né? Então, tudo aquilo vira uma constante K aqui, que engloba todos os QI dividido por lambda I, que passam a ser invariantes, quando eu mudo a escala do problema. E estou fixando a escala lambda para a grandeza Q1. Então, quando eu variar Q1, lambda está fixo e aí eu tenho a lei de potência. Tá certo? Vamos analisar isso agora para diferentes topologias, né? Problemas que tenham dimensões topológicas diferentes, como uma linha que tem dimensão 1, um plano que tem dimensão 2, um volume que tem dimensão 3, etc. Então, a gente vai ter agora, estudar a diferença entre a dimensão topológica e a dimensão fractal. E a gente vai usar algumas grandezas, que são as dimensões anômalas que vão aparecer, K, Mi, Mi, todos eles a gente vai assumir que sejam menores do que 1 e maiores que 0. Então, eles são positivos e menores do que 1. Tá certo? Então, vamos supor que se a gente tem uma função f de Q, certo? Que está associada a uma dimensão D, a gente pode pensar aqui no volume, numa área, né? Então, tem uma dimensão D, ela varia, né, com essa dimensão D mais uma dimensão anômala que surge pelo fato de que a gente tem uma potência fracionária. Então, tem uma dimensão anômala, se é um fractal. O P que aparece lá é D mais Ni. Então, no lugar de P tem D mais Ni, que é a dimensão topológica mais a dimensão anômala. Agora, vamos supor que a gente tenha uma grandeza, uma função h de Q que seja linear. Então, a dimensão D é 1 e ela tem uma dimensão anômala K, tá certo? K também é menor do que 1, assim como Ni. Então, a dimensão topológica é 1 aqui. E vamos supor que a gente tem ainda uma terceira função G, numa dimensão diferente, D', né? De modo que G seja Q sobre lambda elevado a D'. Aqui eu deixei o índice 1 de fora na variável Q, mas esse Q que aparece aqui é o Q1 que aparecia aqui. Os outros estão dentro dessa constante K, né? Da constante de proporcionalidade. Então, eu omiti o índice 1 aqui, e aqui também, e aqui também.
Bom, então a gente tem essas relações, né? Funções que têm uma topologia diferente variam com Q de acordo com uma dimensão diferente, e a gente tem uma dimensão anômala que não precisa ser igual para todas. Agora, a gente pode, a partir de uma equação desse tipo, escrever G sobre lambda em função de G, inverte essa relação, né? Usando a constante de proporcionalidade e tudo, inverte isso. E substitui aqui na equação para F. Quando a gente faz isso, a gente vai ter F em termos de G elevado a uma certa potência. A potência é dada por essa razão, D mais Ni, que é a potência de F, dividido por D' mais Mi, que é a dimensão de G. Certo? Isso aqui é exatamente lambda elevado a D mais Ni. Agora, vamos supor que a diferença entre D' e D seja um delta, certo? Eles são topologias diferentes. Então, tem um delta que é a diferença entre D' e D. Isso tem que ser um número inteiro, porque D' e D são dimensões topológicas, são números inteiros. 1, 2, 3, 4. Então, G é igual a F vezes a função, né? Eu posso escrever G como igual aqui não é necessário, pode ser proporcional, né? G é proporcional a F vezes H elevado a delta. Né? Eu vou poder procurar sempre uma função G dada por esse tipo de relação. Por quê? Porque F tem uma dimensão D e H tem dimensão topológica 1. Então, vai ser H elevado a delta, porque o resultado vai ser uma dimensão D aqui mais delta aqui, que é a dimensão D', certo? Então, D' mais Mi, que é o expoente aqui de G, né? É igual a D mais Ni, que é o expoente de F, mais delta vezes o expoente de H1 mais kappa. A gente tem essa relação. Agora, daqui vai sair um delta vezes 1 que dá delta, mais D dá D'. Então, cancela. D e D' é igual a D mais delta, essa parte some, e a gente fica com Mi igual a Ni mais kappa vezes delta. Então, isso estabelece uma relação entre essas dimensões anômalas. Elas não são quaisquer dimensões, elas estão relacionadas entre si. Delta é dado, e vamos supor que a gente conheça a kappa, que é a dimensão linear, então, dada uma dimensão qualquer Ni, a gente pode calcular essa relação aqui. Tá bom? Bom, com isso a gente pode calcular, então, esse expoente, que eu vou chamar de D, né? D é esse expoente que aparece aqui no G, em termos usando essa nova relação entre Mi e Mi. Então, D' mais Mi, eu vou substituir por esse termo que aparece aqui. Né? Quer dizer, estou substituindo o Mi, na verdade, que aparece aqui, por Ni mais kappa mais delta. Então, vai ficar D' mais Ni mais kappa mais delta, kappa vezes delta, que aparece no lugar do denominador aqui. Tá? Essa é a relação importante que aparece, a relação mais importante que aparece no artigo, não aparece exatamente assim, mas no artigo de West e colaboradores, que saiu publicado na Science há alguns anos atrás. Bom, para que a gente quer isso? Né? Como que a gente usa isso? Eles usaram lá para mostrar que esse fator 1/4 aparece porque no sistema circulatório, o que toda essa dimensão fractal que aparece é para fazer com que o sangue entre em contato, ou não o sangue diretamente, né, mas as artérias que estão levando o sangue limpo para todo o sistema, entre em contato com a maior parte, com todas as células do corpo. Então, ele tem que ter uma distribuição volumétrica. Né? Notem que, se a gente voltar aqui para o desenho do sistema circulatório, a gente tem aqui a artéria, e a gente pode imaginar que o sangue está passando por aqui e em volta você tem as células que estão em contato. A absorção de nutrientes, toda a troca de gases e nutrientes é feita através da superfície. Então, o que importa para o sistema circulatório é a superfície. Né?
ele transporta nutrientes e oxigênio através dessa superfície que ele tem. Por outro lado, o corpo é feito de células, né? E as células se distribuem num volume. Então, se a gente quer que todas as células tenham contato com a artéria, significa que essa rede tem que procurar atingir todo o volume do corpo. Então, o que essa relação tem que dar é o seguinte: a gente tem um sistema que tem uma dimensão D, que é 2, porque é a superfície das artérias que conta aí para a transmissão, para o transporte de nutrientes, para a troca de nutrientes com as células, mas as células estão distribuídas num volume, D' igual a 3. Então, delta, que é a diferença aqui, é 1, certo? Então, quando a gente substituir naquela expressão para D, a gente vai ficar com 2 mais Ni igual a 3 mais Ni mais kappa, usando delta igual a 1 aqui. Tá certo? Agora, qual é a relação como que eu vou maximizar D? Eu quero que D, que é a dimensão fractal da superfície, né? Vamos olhar o que é D aqui. Olha. D é a dimensão de F, que dá a distribuição de superfície das artérias, né? Tem que ser igual ao volume a uma certa potência. A gente quer maximizar essa potência, a gente quer que ela seja igual a 1 para que a área seja proporcional ao volume. É claro que isso nunca vai ser atingido, porque uma coisa é a área, a outra é o volume. Mas com as dimensões fractais, a gente pode tentar aproximar essa razão para 1, de forma que a área se comporte como um volume. Como que isso acontece? Como que a gente vai maximizar D? Olhando aqui essa expressão, fica fácil de ver que se a gente varia Ni e K, né? Lembrando que isso aqui está limitado em 1, né? Se a gente aumenta K, que é a dimensão anômala da grandeza linear, a gente pode pensar aqui no comprimento da artéria, por exemplo, né? Se a gente aumenta K, diminui D, enquanto que se a gente aumenta Ni, né, essa razão tende a aumentar. Então, o D máximo a gente obtém com K igual a 0 e Ni igual a 1, que são os valores extremos que eles podem ter. K igual a 0, Ni igual a 1. Quando a gente substitui lá, a gente vê que D máximo é 3/4. Isso significa o quê? A superfície varia com o volume elevado a 3/4. Isso aqui é quase 1. Mas mais importante do que isso, quase 1, isso é bem próximo de 1. Mais importante do que isso, no entanto, é que aparece aqui o múltiplo de 1/4. Então, está explicado aqui porque tem esse 1/4. Tá certo? Então, é uma relação que vai maximizar a superfície das artérias, tentando fazer com que o sistema todo circulatório tenha uma superfície que vai se comportar um pouco como se fosse um volume quando a gente aumenta a escala dos animais. Né? É isso que a gente está estudando, né? Quando varia com a escala dos animais. Então, a relação entre a superfície do sistema circulatório e a massa para qualquer mamífero vai ser a massa elevada a 3/4, se você quer saber a superfície total do sistema circulatório. Outra coisa interessante que a gente vê aqui é que kappa é igual a 0. Né? Kappa é a dimensão anômala daquela função linear. Se kappa é igual a 0, significa que não tem dimensão anômala. Né? Então, a artéria tem um comprimento que é igual ao comprimento natural, topológico dela, que é um sistema linear. Né? A gente aproxima ela por uma linha reta. Né? Isso significa que ela não tem estruturas, né? Ela não faz curvas, ela não faz ângulos. Né? Quando você olha a artéria, ela é um tubo reto, e se você aumenta a sua resolução, ela continua sendo um tubo reto, ela não faz zigue-zagues, né? Como faz, por exemplo, a costa da Inglaterra, né? Que a gente viu em outra aula.
E isso é verdade, né? As artérias não fazem isso. Então, o objetivo dela é minimizar K, então ela é o mais lisa possível, o mais reta possível, e maximizar Ni, que vai ser igual a 1, obtendo esse fator 1/4. Tá? Então, veja que com isso a gente aprende, claro, a gente continua interessado em física de alta energia, em estrutura de hadrons, mas a gente viu que lá o sistema é fractal. E sendo um sistema fractal, aqueles diagramas de Feynman, eles representam, na verdade, networks fractais. Aqui no sistema circulatório, o que está sendo transmitido é o sangue, os nutrientes, os gases, o oxigênio. No caso das teorias de Young-Mills, o que é transmitido é energia e momento. Então, a gente tem lá uma dimensão da lei de potência. O que significa aquilo? Como a gente conseguiria interpretar isso, né, à luz dessa teoria do sistema circulatório que a gente tem aqui? Será que a gente consegue entender por que a gente obtém lá o expoente é 7, né, em vez de alguma coisa múltipla de 1/4, a gente vai ter alguma coisa que é múltipla de 1/7. Né? Por que 1/7? Talvez a gente tenha ainda que estudar outros sistemas. Né? A gente obteve, por exemplo, para o Covid. Né? A gente viu que o Covid segue uma lei de potência que é parecida com aquela das leis da cidade. O expoente é 1,15. Também 1,15 é 1 mais 1 sobre 7. Então tem esse fator 1 sobre 7 aí no caso do Covid, no caso das cidades fractais. Né? O que é transportado numa cidade? São carros, são veículos, pessoas, né? Que estão circulando e precisam ir de um lado para outro. Né? Numa cidade também você tem que a menor dimensão, né? O que você está transportando pessoas e você quer que elas cheguem nas suas casas. Essa é a célula de uma cidade, é a casa. Né? Então, como que todas as ruas, todas as casas têm que ser atingidas por uma rua, né? Você tem que chegar por uma rua, você tem que chegar a qualquer casa. Então, a cidade se desenvolve desse jeito. E daí surge esse network fractal. Você tem um sistema de transporte de pessoas que tem lá na ponta uma dimensão que, para qualquer cidade, o tamanho da casa é mais ou menos o mesmo, né? da ordem de uma centena de metros. E do mesmo jeito que nos mamíferos, a gente tem lá no final uma célula que tem mais ou menos as mesmas dimensões para qualquer mamífero. E aí surge também essa dimensão fractal. Então, o interessante aqui é que, estudando esses sistemas, a gente pode gerar insights sobre como interpretar melhor aqueles parâmetros que aparecem no expoente do sistema fractal relacionado às teorias de Young-Mills, que está relacionado aos parâmetros fundamentais da teoria, e talvez a partir daí a gente consiga encontrar uma interpretação nova para esses parâmetros da teoria com base nessa teoria fractal. Mas isso vai ficar para um curso mais avançado. A gente já tem caminhado nessa direção, tem trabalhos já prontos e sendo submetidos, e outras coisas que vão ser feitas também, mas isso fica para um curso mais avançado. Então, com isso, a gente termina essa aula e termina também esse curso de 4 aulas que espero tenha sido útil para vocês.